Olá a todos, conforme a gente tinha combinado, eu vou começar então a lançar aqui um vídeo por semana, né? Onde a gente vai discutir um pouco do espiritismo e da espiritualidade. Vocês vão entender já já que é um conceito bem diferente do que é o espiritismo e o que é a espiritualidade, tá bom? A ideia inicial é o seguinte: a gente precisa chegar a um ponto de conhecimento onde a gente possa parar de tratar esse assunto como espiritismo, que remete a uma religião, né? E tratar como espiritualidade, que é uma parte da nossa vida, né? Todos nós precisamos entender que enquanto encarnados somos compostos de um corpo e de uma alma, né? De um espírito, ou seja, somos aí espíritas, acreditemos ou não, né? O corpo tem a sua validade, o espírito não, né? Ele permanece. A primeira ideia é o seguinte: nós vamos explicar um pouquinho da história do espiritismo, como ele apareceu. É a parte um pouquinho mais maçante, porque ela vai falar um pouco de registro histórico, de data, mas nós precisamos entender isso, porque depois nós vamos entrar na parte de realmente começar a discutir cada uma das dissidências do espiritismo, tá? Então, a primeira pergunta é exatamente o que é o espiritismo, né? O espiritismo, ela é uma religião, é uma ciência, é uma filosofia. Talvez essa seja a grande pergunta, cuja todas as respostas podem estar certas ou erradas, depende de como você vai ver isso, né? A ciência, ela trata de um conhecimento aprofundado, né? É um conhecimento adquirido através de observações sistêmicas, de testes, de fatos, comprovados de uma maneira racional, metódica. E se você pegar alguns acontecimentos espíritas e fizer essas experiências, você vai conseguir comprovar isso na ciência, né? Nós vamos ver um pouquinho à frente aí o caso do Rivail, que chegou nessa mesma conclusão. A religião, ela demanda liturgia, ritual, hierarquia, sacerdotes. Isso tem, né, no espiritismo. Eu particularmente prefiro trabalhar como filosofia, que é o amor pela sabedoria, a necessidade de conhecimento, a intenção de difundir a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo como o mais profundo sentido da vida, né? É por isso que eu sempre digo, eu não vejo o espiritismo como uma religião, e sim como uma filosofia, ou seja, é aberto a qualquer pessoa de qualquer religião, né? Hoje, se você parar para analisar, você encontra em alguns terreiros, você vai encontrar inclusive evangélicos que participam porque já entenderam que não é uma religião, né? É o que eu falei, enquanto encarnados, todos nós temos um espírito, então somos espíritas. É por isso que eu falo para vocês, todo ser humano é médium, né? E toda a mediunidade, como qualquer outra coisa na vida, é uma questão de treino. O treino leva à perfeição. Então, se você treinar, se você aprender, se você se aperfeiçoar, você vai ser um médium, tá? Existem vários tipos de mediunidade, que é a mediunidade de incorporação, de psicografia, uma infinidade delas. Mas, na verdade, qualquer médium consegue desenvolver exatamente todas essas nuances, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. O espiritismo, ele sempre teve presente na nossa história. E para a gente comprovar isso, nós vamos trazer dois fatos históricos, só dois. Por quê? Porque nós podemos incidir no erro de deixar de citar alguns. Então, eu vou citar o mais antigo que se tem conhecimento e registro, né? E um dos mais recentes que mudou a história do espiritismo a nível mundial, tá? Hoje eu falo para vocês com toda certeza, se você procurar na Bíblia, você vai achar uma das manifestações mais antigas que nós temos, que é o registro histórico, né, que está na escrita sagrada, é o capítulo da médium bíblica de Endor, né, que foi por muito conhecido como a bruxa de Endor. Apesar dela fazer parte de uma cultura mística judaico-cristã, hoje ela é reconhecida por várias outras religiões, é discutida, é estudada exatamente por estar no Antigo Evangelho, tá? O episódio mais marcante dele teve o seu registro e pode se observar no Antigo Testamento, no livro de Samuel, no capítulo 28, tá? O Saul, então, o rei de Israel da época, após a morte do profeta Samuel, expulsou do país
todos os necromancistas. Necromancista era como eles chamavam os médiuns antigamente, né? Necromante é quem tem o poder de conversar com mortos, né? Ele expulsou todos de lá. Num determinado momento, Aquis e Davi estavam reunindo o seu exército ali na região de Sunem para a invasão das terras do então imperador, tá? Enquanto isso, Saul reunia os seus israelitas ali em Gilboa. Quando ele teve conhecimento do tamanho do exército, ele ficou com medo e aí ele determinou a alguns soldados dele que procurassem um necromancista, porque ele precisava entrar em contato com o espírito do profeta Samuel, que já havia feito a passagem. Ele precisava se aconselhar. E assim foi feito. Foi achado então uma médium, tá? Uma médium espírita, né? que pudesse entrar em contato com o profeta e falar com eles, tá? Isso daí aconteceu exatamente 300 anos antes de Cristo. Então é o primeiro registro que nós temos histórico disso, tá? Nós não vamos entrar no restante da história porque agora não é o nosso foco. Aí nós tivemos uma série de outros fatos que aconteceram na história, alguns relatados, outros não. E aí nós vamos pular já para 1855, tá? Começou a mudar essa ótica toda sobre a espiritualidade, que até então vinha sendo tratado como bruxaria, magia negra, enfim. Um pedagogo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu na França em 1804 e aos 20 anos de idade já dominava alguns idiomas como francês, alemão, inglês, neerlandês, italiano e espanhol. Era um cético, um cientista muito, mas muito voltado para a filosofia, para a ciência, tá? Estudou em várias instituições de renome na França. Ele ficou sabendo de um acontecimento que ficou conhecido na história como o capítulo das mesas girantes, tá? Ele foi entender o que era isso. Ele ficou sabendo que alguns objetos batendo respondiam algumas perguntas. Bom, com o ceticismo que é conferido aos grandes pensadores, ele tinha uma explicação lógica para isso, tá? Na época, ele defendia que um grupo de pessoas podia criar uma energia eletromagnética capaz de mover objetos, o que também é fato, é física pura, né? Quando ele foi conhecer isso de perto, já no intuito de desmascarar, ele viu que na verdade a coisa não era bem assim. Porque a mesa, ela se mexia e ela batia os pés, e ele conseguiu, no intuito de provar que aquilo era só uma manifestação física, ele começou a fazer perguntas para a mesa, na verdade para os espíritos que usavam as mesas para dar a resposta. Então uma batida para sim, duas batidas para não, e as respostas começaram a chegar. Ou seja, se você tem uma energia eletromagnética capaz de mover um objeto, ela pode mover o objeto, mas ela não tem inteligência para responder. E aí é o seguinte, ele entendeu que ele começou a perguntar algumas coisas da vida pessoal dele ou de pessoas que estavam com ele que não tinha como outras pessoas terem conhecimento. E aí ele entendeu que aquilo se tratava de algo mais do que simplesmente uma energia eletromagnética, tá? E aí ele começou realmente a estudar esses fenômenos, acabou conhecendo uma terceira médium que tinha um caderno cheio de cartas psicografadas com informações extremamente relevantes de pessoa que ela nunca viu na vida, e aí ele começou realmente a estudar. Depois das famosas mesas rodantes, né, ou mesas girantes, ele começou realmente a estudar e criou uma explicação lógica, científica, para comprovar a espiritualidade. Ele passou então não só a frequentar, como a conversar com os espíritos e ter um acesso a muitas informações. No meio dessas informações que ele estava tendo na casa dessa médium, uma médium que, para curiosidade, chamava-se Plaine Mason, ele encontrou alguns espíritos que começaram a conversar com ele, a tirar dúvidas e responder aos seus questionamentos, e um deles contou a história de quando eles viveram juntos em vidas passadas.
dando ano, dando posição, enfim, o que eles faziam. E numa dessas idas ele se chamava Allan Kardec. Então Rivail, a partir daí, assumiu o pseudônimo de Allan Kardec e passou a ser um dos maiores defensores da espiritualidade no mundo. Hoje, por muitos, é considerado o pai do espiritismo, tá? O que aconteceu? Nós tivemos aí, nessa mesma época, um furor muito grande das manifestações espíritas nos Estados Unidos e também na Europa. No Brasil ainda não. Mas nós tínhamos alguns condes e barões que tinham acesso a essas regiões, né? Então, para que todo mundo saiba, historicamente, quem trouxe o espiritismo para o Brasil, ou pelo menos começou a difundir isso no Brasil, foram condes e barões, tá? Para vocês terem uma ideia, essa cultura veio para o Brasil em 17 de setembro de 1865, mais precisamente. Já haviam sendo discutido isso, mas exatamente nessa data foi fundado o primeiro centro espírita do Brasil, tá? Ele tinha o nome de Grupo Familiar do Espiritismo, foi em Salvador, na Bahia, de uma conotação 100% kardecista, tá? Era um centro de mesa branca, tá? Nessa mesma data foi psicografada a primeira mensagem em território nacional, tá? Foi assinada por uma entidade como Anjo Brasil, tá bom? Bom, a partir daí começou a se difundir o espiritismo no Brasil. Nós tínhamos já a cultura do espiritismo entre os escravos, porém eles não podiam falar, então cultuavam o espiritismo, mas ainda de uma maneira muito escondida. Com a abertura do espiritismo, a difusão do espiritismo no Brasil, começou então a se entender e se estudar um pouco do que os escravos cultuavam. Vale lembrar que os escravos que foram trazidos na época, né, na verdade bem antes, nós tivemos aí escravos que chegaram praticamente 300 anos antes dessa época. Se você pegar no século XVI, eram basicamente os de Guiné que vinham, no século XVII de Angola, aí começaram a vir os congos, né, os abundos, os benguelas, os ovambos, e justamente os congos que tiveram uma influência muito forte no espiritismo no Brasil. E depois, no século XVIII, começaram a chegar da Costa da Mina os iorubás, jejés, os alçás, os tapas, os bomos, e os iorubás foram outros que também exerceram uma influência muito grande no espiritismo. Onde nós encontramos hoje muitos espíritas que ainda, algumas entidades que falam em Yorubá, tá? Ou na linha de Congo, né? Falam o idioma de Congo. Essa já começou aí uma difusão muito grande do espiritismo. E aí, com a abolição da escravatura, começou a se espalhar essa cultura dos escravos Brasil afora, né? E aí, com o tempo, começou a se criar uma errônea rotulagem, né, do espiritismo. Ele acabou tendo aí 2 dissidências ou 3 dissidências, vamos falar assim, bastante grandes. Hoje é conhecido como espiritismo de mesa branca, de umbanda e de candomblé. Para nós entendermos isso, nós precisamos entender um pouquinho da história e como isso começou, tá bom? O próximo vídeo que eu vou passar para vocês agora, nós vamos começar a falar fortemente do candomblé, porque a maior influência foi do candomblé. A umbanda acabou sendo o espiritismo com uma influência do candomblé, mas ela pegou menos dessa influência. O candomblé trouxe uma raiz muito forte, tanto de Congo, né, como dos iorubás. E aí nós vamos explicar com o tempo agora, nós vamos começar já no próximo vídeo a estudar o candomblé. Então eu vou passar para vocês, nós vamos começar com os orixás, todos eles seguindo uma ordem lógica que existe, né? E aí depois nós vamos passar, depois de passar por um, de um de cada vez, nós vamos explicar o porquê do conceito do sacrifício, o porquê do conceito da comida de orixá, da onde isso veio, quais são as nuances, os segredos do candomblé, para a hora que nós entendermos isso tudo, nós começarmos a estudar o espiritismo na sua real
teoria, na sua real, como eu vou falar para vocês, na sua real essência, sem nenhum tipo de influência de nada. O Espiritismo é simples, tá? Essa influência que nós recebemos, ela é desnecessária, mas ela não é errada. Nós não podemos falar em certo e errado. Em fé, em crença, não existe certo e errado, existe o que você acredita. Então, eu vou terminar o vídeo lembrando vocês o seguinte: existe uma lei de Deus que é imutável, é o livre-arbítrio. Você decide o que você quer, acredita no que você quer, tá bom? O que eu vou passar para vocês é o conhecimento que eu adquiri através das entidades, o que eu estudei para ter, para poder orientar. Mas está longe de poder falar para vocês que isso é a verdade absoluta. Isso é o conhecimento que eu tenho, mas não existe certo e errado, tá bom? Então até o próximo vídeo agora. Um abraço a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Lembre-se que nós vamos entrar em candomblé direto agora, tá bom?